Bom, como eu comecei o vídeo ali falando do calor, aqui tá muito quente, gente. Tá muito quente, muito quente. Mas enfim, começando mais um vídeo de hoje. Hoje nós vamos contar a outra história que eu falei ontem, lembra? A história na visão de uma filha. É uma história bem bonita. Aproveitando, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva se já não é inscrito, ativa o sininho para todas as opções para não perder nenhum vídeo do canal. Eu sou Elaine Copy e esse é o meu canal e sejam bem-vindos. E bora para o vídeo. Como o outro vídeo de história também era uma coisa bem delicada, né? Essa também é uma história bem delicada, mas é uma história, assim, que eu acho que tem muita gente que ainda vive por ser século XXI. Muita gente ainda vive sobre esse tipo de opressão. Nós mulheres, né? Então vamos lá. Esse vídeo é sobre o relacionamento abusivo na visão de uma filha, entendeu? Então já deixa logo o seu joinha. E faça o seu comentário aqui sobre o vídeo, o que você achou, o que você faria no lugar, tá? Comente, pra mim saber se está gostando ou não dos vídeos. Vamos começar então. Bom, eu me chamo Andréia, nasci numa família muito humilde. E o que eu vivenciei até os meus 18 anos não tem nada de humildade. Minha mãe conheceu meu pai com mais ou menos os 18 anos. Eles namoraram alguns meses. Minha mãe levou meu pai para conhecer meus avós. E sabe como meu pai foi recebido? Com muita ignorância por parte do meu avô. Quando meu pai chegou na casa deles, meu avô atropelou ele de lá, correndo atrás dele com um facão. Pensa, gente. Meu avô sempre foi um homem muito racista. Ele é descendente de alemão. Ela coloca entre aspas também. Não que isso significa que tenha que ser racista. Não. Pelo que eu entendi que ela colocou aqui, é que o vô dela era, né? Eu não sei. Meus tataravós vieram fugido da guerra para o Brasil e mantiveram o racismo. Então, casar com uma pessoa negra ou mesmo morena não era permitido. Mas minha mãe não quis saber disso. Com 3 meses de namoro, planejaram fugir. Minha mãe, com a desculpa que ia fazer o curso de costura, aproveitou para sair de casa. Foi morar com meu pai na casa dos meus avós paternos. Mal sabia minha mãe que tinha sido uma péssima ideia. Mas como a cabeça não pensa direito, quando o coração ama, ela foi. Não passou muito tempo, minha mãe engravidou de mim. Ela me conta que meu pai, desde o começo, não deixava ela sair de casa, não deixava usar algumas roupas que ela tinha levado, tinha que usar umas roupas largas. Ela disse que a primeira surra que ela levou foi quando ela estava grávida de 6 meses, gente. Pensa uma grávida de 6 meses apanhando. E pior que eu já vi. E eu não pude fazer nada porque não tinha como eu chegar até ela. Ela conta que ele dava socos e tapas na barriga. Com isso, o tempo passou e minha mãe teve mais 3 filhos. Além dela, mais 6, não são 4 ao todo. As lembranças que eu tenho do meu pai é sempre sentado em frente à TV, sem ajudar minha mãe em nada. Ele trabalhava fora, assim como ela. Então não havia desculpa de não ajudar. E se atrasasse o almoço ou o jantar, já era motivo de briga. Sempre foi muito ciumento. Não apenas uma briguinha boba, mas puxões de cabelos e pontapés. A primeira surra que meu pai deu na minha mãe que eu lembro, eu tinha 2 anos e meio. Como eu sabia? Porque minha irmã era 2 anos e meio mais nova que eu e ela era recém-nascida. Meu pai, além de bater nela, na mãe dela, tá? Não no bebezinho, levou até a janela, empurrava ela pelo queixo, como se quisesse quebrar o pescoço e jogá-la pela janela.
foi terrível. Depois disso, com certeza houve muitas outras. Quando ela estava grávida da minha terceira irmã, aconteceu uma coisa mais traumatizante. Para uma criança, ela diz aqui. Eu lembro que eu estava deitada no chão com minha irmã, essa que era recém-nascida quando ela viu o pai dela bater na mãe dela a primeira vez. Eu lembro que eu estava deitada com a minha irmã e começaram a discutir. Meu pai sempre deixava uma adaga de cabo de osso perto da cabeceira da cama. Então, no meio da discussão, meu pai olhou para mim e minha irmã e disse: olhem para lá, e pegou a adaga. Minha mãe foi muito ligeira. Abriu a janela e pulou. Eu não sei como ela conseguiu, porque ela estava quase ganhando minha irmã. Então, a barriga dela estava grande. Como era mato, ela correu entre as árvores e demorou. Meu pai foi atrás dela. Enquanto ele procurava ela voltou para dentro de casa e pegou todas as facas e tesouras e colocou escondida atrás do fogão a gás. Meu pai voltou e, claro, procurou alguma coisa para tentar contra a vida dela. Graças a Deus e ela, ele não achou nada. Depois disso, não lembro de mais nada dessa briga. Mas houve muitos outros episódios de tortura contra ela e contra nós, meus irmãos e eu. Chegamos a apanhar porque comemos um cacho de banana que não era muito grande. Imagina 4 crianças, um cacho de banana pequeno. Nós éramos muito crianças, estávamos com fome e eles estavam trabalhando. Então, por eu ser mais velha, era responsável por eles. O que eu podia fazer? Apanhamos porque não deixamos banana para ele. Outra vez que apanhei pra valer foi quando minha mãe pediu para buscar folhas de boldo. Qual é essa folha de boldo, né? Que é bom pro estômago e tudo mais. Ela é muito parecida com folha de hortelã. E que ela cita também a hortelã. Só que, porém, ela é bem maior. Tem a folha de hortelã que é grande também, mas a folha do boldo ela é mais grossinha. Mas enfim. Eu fui e trouxe pra ela. Ela disse que não era, e sim, era hortelã. Eu falei que tinha buscado do pé de boldo, mas ela continuava dizendo que era hortelã. Então eu falei: então a mãe vai ter que ir lá buscar, porque eu peguei do pé de boldo. Eu tinha uns 6 anos já. Meu pai levantou do sofá, me pegou pelo braço, me deu uns 3 murros na cabeça, alguns tapas, e quando estava saindo da área, ele me deu um chute que eu voei para fora. E ele continuou chutando até chegar ao pé de boldo. Minha mãe, coitada, foi junto. Dava para ver o desespero dela por me ver apanhar daquele jeito. Ela pedia para ele para parar de me bater, mas ele me batia mais ainda. Quando eu mostrei para ela de qual pé eu tinha pego, ela chorou, porque ela viu que era boldo mesmo. Meu pai voltou a sentar no sofá e ela me ajudou a me levantar. Dava para escutar meu pai gritando para ela me deixar, porque senão quem apanharia era ela. Uma vez meu irmão mais novo apanhou de cinta as marcas nas costas dele e algumas partes sangrou. O tempo foi passando e nós 4 crescendo. Quantas vezes minha mãe foi à delegacia para denunciar, mas as autoridades não estavam nem aí. Na época não existia a Lei Maria da Penha. Algumas vezes eu ia junto, minha mãe continuou com ele por nós. Mas muitas vezes eu falava que eu começaria a trabalhar e ajudava ela com as contas e os meus irmãos. Mas ela sempre ficou. As horas que eu mais gostava era quando eu estava com a minha melhor amiga. Ela sempre foi minha confidente. Era um dia ela em minha casa e outro eu ia na casa dela. Brincávamos muito e eu acabava esquecendo da realidade. Quando os meus pais brigavam, ninguém conseguia comer, porque era muito estressante para todos. A comida não ia, não tinha gosto, parecia que estava com o estômago sempre cheio. Um dia o vizinho disse ao meu pai, num tom de brincadeira, que o sobrinho dele tinha dito que era meu namorado
mas disse que não era para contar para mim, porque eu não sabia que ele era meu namorado. Até um presente ele tinha comprado para mim. Quando foi à noite, o meu pai me chamou para conversar. Ele só me chamou de vagabunda e me deu um tapa na cara. Foi a primeira vez que ele me falou aquilo. Que onde já se viu eu estar namorando. Que eu não tinha idade e mais um monte de coisa, ele disse. Sendo que eu nem namorando estava com aquele menino. Meus tão sonhados 15 anos. Então minha mãe se desdobrou para fazer os salgadinhos, os docinhos, comprou o refrigerante, fez o bolo, suco. Foi um dia maravilhoso. Todos os meus amigos e primos vieram. Não eram muitos. Não foi um baile. Mas eu olho as fotos hoje e me vem uma lembrança boa daquele dia. Pelo menos até chegar à noite. Minha mãe estava de calça jeans e uma camiseta. Normal, nada que pudesse ser nada revelador. Até porque ela já sabia que o machão de cozinha iria brigar caso usasse alguma roupa diferente. Depois que todos foram embora, minha mãe estava feliz e foi fazer o jantar. E foi aí que a guerra começou. Ele bateu muito dela, dizendo que ela estava indecente. Para quem ela tinha se vestido daquele jeito? Meu Deus, quanto tem desse... Não vou nem... Boca de siri. Que era uma vagabunda e muitos outros nomes. Nós tentamos fazer com que ele parasse, mas não tinha nada que fizesse parar. Parece que quanto mais pedíamos para ele parar de bater nela, mais ele batia. Meu dia feliz, de repente, ficou muito triste. Eu não via a hora de sair de casa, sair daquele inferno de ver minha mãe sempre apanhar. Um dia, ele havia saído depois do trabalho em um jantar de empresa onde ele trabalhava. E não podia levar a família, assim disse ele. Mas minha mãe sabia que podia sim, porque ela trabalhava de diarista na casa do gerente da empresa. Mas ele não queria passar vergonha conosco. Pai, como um pai tem vergonha de uma família, ela coloca aqui. Mas teve um dia que eu me rebelei contra ele. Ele saiu do trabalho e foi a um bar beber. Minha mãe fez o jantar para nós e disse: ninguém vai levantar para servir ele. Se ele quiser, ele que se sirva. Assim fizemos. Fomos todos deitar antes que ele chegasse. Ele já chegou gritando para minha mãe levantar para esquentar a comida para ele. Claro que minha mãe não levantou. Então ele foi até o quarto e bateu nela e ela machucou o braço dele. Então ele foi até o nosso quarto e me fez levantar, porque se eu não levantasse, ia apanhar. Meu sangue subiu, porque enquanto ele estava lá na farra, minha mãe estava cuidando de nós com muito amor e carinho. Mesmo assim, levantei e esquentei a comida para ele. E ele e minha mãe discutindo. Ele estava bêbado. Eu comecei a lavar a louça que ele sujou, e ele olhou para mim forçando um choro e disse: olha o que sua mãe fez em mim, machucou o meu braço, como se ele nunca tivesse machucado ela. Eu olhei bem no fundo dos olhos dele e disse: bem feito, você mereceu. Por que falei isso? Ele me pegou pelo braço e eu me esquivei e fui saindo para o banheiro. O banheiro ficava pro lado de fora. Ele gritando falou: vai embora e nunca mais volte para cá. E eu saí e estava indo em direção à casa da minha avó paterna, que morava ao lado. Eu iria pedir pouso para ela, mas minha mãe saiu atrás de mim e me fez voltar, porque quem tinha que sair de casa era ele, então voltei. Mas ele não falou nada, porque viu que tinha feito uma coisa ruim, além das outras que ele já tinha feito, né? Depois que entrei em casa, não lembro de mais nada. Foi como se eu estivesse apagado da memória. Mas chegou a hora de eu sair de casa. Enfim, eu não ia mais ver a minha mãe apanhar de um covarde. Sei que foi covardia também da minha parte, mas eu precisava seguir a minha vida, trabalhar, formar a minha família. Mas meus irmãos ficaram. Eu conversava muito com uma das minhas irmãs. Ela me contou um dia que ele expulsou ela de casa.
mas ela passou para o quarto dos meus irmãos e deitou junto com a minha irmã. Ele veio e começou a bater nela deitada. Minha irmã contou que com a raiva que ela estava, a irmã dela estava com a raiva. Pulou no meu pai e dava socos nele para ele largar ela, porque ela viu que ele iria machucar muito a minha mãe. A irmã dela batia nas costas dele. Minha mãe conseguiu pular a janela e fugir das agressões, mas ela dormiu embaixo da casa. Minha irmã conseguiu jogar uma coberta para ela, pois era um dia muito frio. A coitada dormiu junto com os bichos. No outro dia ela foi trabalhar e era dia de folga dele. Ele sentado pediu então para minha irmã, a mesma que bateu nas costas dele, para ver o que tinha acontecido, porque estava doendo muito. Minha irmã olhou e viu que estava tudo roxo, porque ela bateu. Ela disse que estava roxo. Então, mais uma vez, ele jogou a culpa nas costas da minha mãe. Minha irmã não contou que foi ele iria bater muito nela. Depois daquilo, teve outras agressões, mas até hoje, mesmo depois dos filhos saírem de casa, não quero que ninguém julgue ela e nem nós, os filhos, por causa das atitudes que tomamos. Porque minha mãe é uma guerreira e mesmo ela sendo nosso escudo, ela também precisava de proteção. Eu peço para todas as mulheres que sofrem do mesmo problema que minha mãe sofreu, que não se calem, denunciem. Hoje isso não é deixado de lado. Hoje temos apoio das autoridades. Eu sempre pedi a Deus um marido que não me batesse. Meu medo era de casar com um homem igual ao meu pai. Mas não. Meu marido nunca me bateu e olha que já tive muitas brigas. Agradeço a Deus por ele ter aparecido na minha vida. Essa então foi a história de hoje, gente. Eu acho que esse negócio de agressão física é muito delicado, né? Porque com certeza muitas que vão escutar, muitas que vão assistir esse vídeo vão lembrar de alguma coisa de quando eram pequenas, ou até mesmo a própria pessoa pode estar vivendo isso. Ela contou por cima do que ela mais lembrava. Mas claro que ela teve momentos felizes também com o pai. Ela falou que foram poucos momentos felizes, que ele não brincava com eles, não sei como é que é bem certinho lá. Mas ela queria contar a parte das agressões, para que nenhuma mulher se cale. Eu também não iria me calar, gente, né? Venhamos e convenhamos. Mas enfim, essa foi a nossa história de hoje. Vou deixar o e-mail de contato para você poder entrar em contato com a gente e poder contar essa história. Essa foi a história da Andreia. Mande então a sua história pra gente poder contar aqui. E me siga no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui embaixo e na descrição do vídeo também. E também vou deixar na descrição do vídeo a primeira história, tá? Que me casei com um esquizofrênico e descobri anos depois. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.